O erro que ninguém te falou. Você já se ajoelhou, rezou com todo o coração, pediu, implorou, chorou, e no fundo ficou aquele vazio, aquela sensação cruel, como se suas palavras não passassem do teto. Sabe aquele momento que você dobra os joelhos, fecha os olhos, junta as mãos, mas, quando termina, sente que nada mudou? Talvez você até se pergunte: será que Deus está me ouvindo? Será que eu estou rezando do jeito certo? Se isso já aconteceu com você, escuta cada palavra que vou te dizer agora, porque este vídeo não chegou até você por acaso. Hoje, exatamente hoje, você vai descobrir um gesto esquecido desde 1624. Um detalhe espiritual que pode ser a chave para destrancar portas no céu. Portas que talvez você nem sabia que estavam fechadas. E aqui vai um alerta sério. Se você não entender isso, corre o risco de passar anos rezando e não perceber que está batendo na porta errada. Eu sei. Dói ouvir isso. Dói porque é verdade. E dói mais ainda quando você sente aquele peso no peito, aquela ansiedade, aquela solidão, e pensa: Deus não está me ouvindo. Mas calma. Isso não é para te condenar. Isso é para te despertar. O próprio Papa Francisco já alertou: a oração não pode ser um gesto automático, relaxado, nem um discurso vazio. A oração é a linguagem da alma que se dobra diante de Deus. Agora pensa comigo. Quantas vezes você fez uma oração no meio da pressa? Ou deitado, meio sonolento, recitando palavras sem nem perceber o que estava dizendo? Não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te revelar que esse hábito, esse gesto, essa forma de orar, pode estar sendo o motivo pelo qual o céu parece estar em silêncio. E não é só você. Milhões de cristãos no mundo estão sofrendo desse mesmo mal. E nem sabem. O silêncio espiritual. Aquela sensação de que Deus se afastou, de que a graça não chega, não vem do céu. Vem da nossa própria falta de consciência espiritual. E aqui, nesse exato vídeo, nesse exato momento, eu vou te entregar o que quase ninguém fala: o gesto esquecido. O código espiritual que a maioria abandonou desde 1624. E antes de continuar, faz uma coisa agora, com fé. Escreve nos comentários: Senhor, guia-me. Porque esse pequeno ato já começa a mover algo no invisível. É como se você estivesse acendendo uma vela na escuridão da sua alma, para Deus te ver, te ouvir e começar a agir. Sabe por quê? Porque a oração não é mágica. A oração não é protocolo. A oração é uma aliança. E quando você entende isso, as coisas mudam. Sua vida muda. Seu coração muda. Talvez você esteja aqui porque seu coração anda pesado. Porque há um vazio que não explica. Porque a vida te esmaga com problemas, doenças, medos, tristezas. E mesmo assim, você não desiste de buscar a Deus. Isso já te coloca numa posição de graça. Isso já é prova de que o céu te olha. Mas hoje, você vai aprender como abrir esse céu de verdade. A partir de agora, eu vou te conduzir por um caminho de revelação espiritual que pode literalmente revolucionar sua fé, sua oração e sua vida. Prepare-se, porque o que vem a seguir, poucos sabem, e menos ainda praticam. Se você acha que já viu tudo sobre oração, se prepare. O próximo capítulo vai te mostrar algo que, sinceramente, poucas almas estão preparadas para ouvir. O gesto esquecido desde 1624. Você sabia que existe um gesto simples, aparentemente pequeno, que carrega um poder espiritual gigantesco? Um gesto que os cristãos praticavam fielmente até o século XVII e que, aos poucos, foi desaparecendo, se perdendo na pressa, na distração e na superficialidade do mundo moderno. E talvez é exatamente esse gesto que está faltando na sua oração, na sua vida espiritual, e que pode ser o motivo pelo qual suas orações não têm encontrado eco no céu. Esse gesto não é magia.
Não é superstição. Ele é um sinal visível de uma verdade invisível. É a manifestação externa da rendição interna. E deixa eu te contar algo que talvez você nunca tenha ouvido. No ano de 1624, uma carta pastoral, escrita por um bispo da França, alertava sobre o declínio da reverência na oração. Ele dizia assim: Vejo com tristeza que muitos se aproximam de Deus como se falassem com um servo, não com um rei. Oram de qualquer maneira, sem respeito, sem entrega, e depois se queixam de que Deus não os ouve. Essa carta virou um documento histórico, e nela, esse bispo alertava para um costume que estava se perdendo: a oração feita de joelhos. Sim, ajoelhar-se. O gesto mais simples, mais poderoso, mais esquecido. Sabe o que diz a Bíblia? Em Efésios 3,14, São Paulo declara com toda a força da alma: Por isso, eu me ajoelho diante do Pai. Em Filipenses 2,10, a palavra nos garante que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Isso não é simbólico. Isso não é teatro. Isso é a expressão máxima de reverência, humildade e rendição diante do Deus vivo. Mas me responde, com sinceridade: quantas vezes você rezou deitado? Quantas vezes, cansado, fez aquela oração apressada, já meio sonolento, talvez repetindo palavras que nem estavam mais fazendo sentido no seu coração? E aí, quando termina, bate aquela sensação: parece que Deus não me ouviu. A verdade é que você pode ter as palavras certas, pode ter a intenção correta, pode até ter boa vontade. Mas se seu corpo não está em sintonia com sua alma, a oração perde força. Papa Francisco alertou sobre isso. Disse assim: quando nos ajoelhamos, reconhecemos com o corpo aquilo que nossa alma grita: Senhor, tu és Deus. Eu sou pó. E sem ti, nada sou. Quando você se ajoelha, sua própria carne reconhece a majestade de Deus. Seu corpo faz o que sua boca talvez não consiga dizer. E sabe qual é o problema do mundo moderno? A pressa, a superficialidade, a distração. Vivemos tão acelerados que até Deus virou mais um item da lista. E aí, a oração vira mecânica, sem vida, sem presença real. Se ajoelhar não é apenas um gesto. É um ato espiritual que quebra o orgulho. É um gesto que arranca a vaidade, que destrói o ego e que abre caminho para que Deus olhe para você e diga: ali há um filho, ali há uma filha que me honra com todo o seu ser. Agora eu te pergunto: quantas bênçãos podem estar retidas? Quantas respostas podem estar travadas? Quantos milagres estão esperando por um simples gesto de rendição? E se tudo o que você precisa não é mudar as palavras, mas mudar a postura? Te conto a história de Ana. Mãe de 3 filhos, viúva, enfrentava um câncer. Ela dizia que orava todos os dias, mas no fundo, sentia que Deus estava distante. Até que um dia, numa missa, o sacerdote falou exatamente sobre isso, sobre se ajoelhar, sobre entregar não só as palavras, mas o corpo inteiro como sacrifício vivo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Ana se ajoelhou no quarto, acendeu uma vela, fechou os olhos e, sem saber o que dizer, ficou em silêncio, só de joelhos. Ela diz que naquele exato momento, algo mudou. Um calor no peito, uma paz que não sabia explicar. E dali em diante, sua oração nunca mais foi a mesma. Sabe o que ela descobriu? Que não é a quantidade de palavras que move o céu. É a sinceridade da alma, expressa no corpo, oferecida como sacrifício agradável a Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2703, deixa isso claro. A oração vocal é indispensável. Mas associar o corpo à oração corresponde a uma exigência da natureza humana. O corpo fala, o corpo reza, o corpo dobra, para que a alma se levante. E agora?
Você entende por que esse gesto, esquecido desde 1624, pode ser exatamente o que faltava na sua vida espiritual? Talvez seja por isso que sua oração parecia não passar do teto, porque faltava não fé, mas rendição. E deixa eu te dizer uma coisa: o próximo passo que eu vou te revelar é ainda mais poderoso e praticamente ninguém pratica. Se você achou que se ajoelhar já é forte, se prepara. O que vem a seguir pode ser o divisor de águas na sua vida espiritual. O erro invisível que bloqueia o céu. Existe algo muito mais sutil, muito mais perigoso, que impede suas orações de atravessarem os céus. E eu te garanto, a maioria dos cristãos não percebe. Sabe o que é? Orar no automático. Sim, aquela oração que sai da boca, mas não toca o coração. Aquela Ave Maria dita no trânsito enquanto olha para o celular. Aquele Pai Nosso sussurrado no banho, meio distraído. Ou aquela prece feita na cama, deitado, quase dormindo, que nem chega no amém, porque o sono vem antes. Sabe o que diz o próprio Deus, em Isaías 29, versículo 13? Este povo se aproxima de mim com a boca, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fortíssimo. Deus não quer palavras soltas no vento. Deus quer presença, quer o seu coração inteiro. E aqui está a verdade brutal. O inferno não tem medo de palavras. O inferno teme corações rendidos. O Papa Francisco disse algo que deveria estar escrito na porta de toda a casa católica. A oração não é um calmante espiritual. Ela é um ato de guerra. Quem reza, combate. E aqui vai um choque. Quando você ora no automático, sem presença, sem entrega, é como lutar desarmado numa guerra espiritual. Imagina isso. Um soldado no meio do campo de batalha, com a espada na bainha, com a armadura jogada no chão, mexendo no celular, enquanto o inimigo avança. É assim que muita gente está vivendo a vida espiritual. E depois se pergunta: por que minha vida está assim? Por que minha paz foi embora? Por que nada parece dar certo? Agora olha o que São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes, dizia: deixai uma paróquia 20 anos sem sacerdote, e eles adorarão os animais. Deixai uma alma 20 dias sem oração. Ela é oxigênio para a alma. É alimento para o espírito. É escudo contra o mal. É espada contra as trevas. E quando você ora de qualquer jeito, é como se dissesse para o céu: não é tão importante assim. Pode esperar. E sabe quem não espera? O inimigo. Ele adora quando você ora distraído. Ele vibra quando vê um filho de Deus rezando por obrigação, no piloto automático, sem coração, sem presença. Porque ele sabe que essa oração não tem força, que essa oração não move o céu. E aqui entra a chave que vai mudar tudo. Deus não escuta só palavras. Deus escuta intenção. Deus escuta verdade. Deus escuta rendição. Escuta intenção. Deus escuta verdade. Deus escuta com fé, com intenção, com rendição. Jesus parou, no meio da multidão. Olhou e disse: alguém me tocou. Senti que de mim saiu poder. Poder. Sai poder quando há fé verdadeira. Sai poder quando há presença. Sai poder quando há entrega. Agora olha essa história. Roberto, casado, pai de 2 filhos. Sempre dizia que rezava todo dia. Mas no fundo sentia que sua vida espiritual era seca, sem força, sem fogo. Até que um dia, decidiu fazer diferente. Ele pegou um cantinho da sala, colocou uma vela, uma imagem de Nossa Senhora, desligou o celular. Se ajoelhou, fechou os olhos e ficou em silêncio. Por minutos, não disse uma palavra. Só respirou. Só deixou Deus perceber que ele estava ali, inteiro, presente, disponível. E sabe o que ele relatou depois? Pela primeira vez, eu senti que Deus estava ali. Eu senti paz. Eu chorei sem entender por quê. Meu coração parecia livre. Porque não é o quanto você fala.
Não é a beleza das palavras. Não é a quantidade. É a verdade da presença. E aqui vai uma verdade que precisa entrar no teu peito, na tua alma, na tua carne. Uma oração de 3 minutos, feita com presença, com reverência, com verdade, vale mais que 1000 orações de 30 minutos feitas no automático, no cansaço, na pressa, na distração. Agora me responde: quantos anos você já perdeu fazendo orações que não passam do teto porque faltava isso? Deus está te acordando hoje, está te dando esse choque espiritual para te lembrar que Ele não quer ser o último da sua lista. Ele não quer migalhas da sua atenção. Ele não quer palavras jogadas no vento. Ele quer você, inteiro, de pé, de joelhos, de coração aberto. E se até aqui você achou forte, o próximo capítulo vai te arrebentar, vai te desmontar, vai te reconstruir. Porque nele, você vai descobrir como transformar qualquer oração em uma oração que rompe os céus, em menos de 4 minutos. Como ativar o céu em menos de 4 minutos? Imagina isso. Você entra no seu quarto, fecha a porta. O mundo lá fora continua girando, barulhento, caótico. Mas ali dentro, algo começa a mudar. Porque neste exato instante, você vai aprender como transformar qualquer oração em uma oração que rompe os céus, em menos de 4 minutos. E não, isso não é fórmula mágica. Não é simpatia. Não é truque. É espiritualidade pura. É o modo como os santos faziam. Escuta com atenção. O Papa Francisco já disse algo fortíssimo sobre isso. Oração não é repetir palavras, é criar espaço para Deus agir. E sabe como você cria esse espaço? 3 passos. Simples, claros, poderosos. Anota isso na sua alma. Passo 1. Ambiente santo. Deus não é Deus de bagunça. Deus não age no meio do ruído, da confusão, da distração. Por isso, quando você decidir orar, crie um ambiente sagrado. Apaga a TV, desliga o celular, fecha a porta, acende uma vela, coloca uma cruz, uma imagem de Nossa Senhora, do Sagrado Coração, da sua devoção. Faz do teu quarto um pequeno altar, uma vela, coloca uma cruz, uma imagem de Nossa Senhora, do Sagrado Coração, da sua devoção. Faz do teu quarto um pequeno altar. Porque quando o corpo percebe que aquele espaço é especial, a alma entende que algo sobrenatural vai acontecer ali. O catecismo é claro. A oração é um encontro entre a sede de Deus e a sede do homem. Mas como você quer encontrar Deus? Se sua mente está no WhatsApp, se seu corpo está jogado, largado, como se aquilo fosse só mais um checklist. O ambiente comunica ao céu: eu estou aqui, disponível, só para ti, Senhor. Passo 2. Postura que ativa o céu, sim. O corpo ora junto. Nada de cama, nada de deitar, nada de moleza. Sabe por quê? Porque cada vez que você dobra os joelhos, o inferno treme, o orgulho se quebra, o ego se desfaz. E Deus percebe. Ali tem um filho rendido. Ali tem uma filha entregue. A Bíblia inteira te ensina isso. Salmo 95, versículo 6. Vinde, prostremo-nos, inclinemo-nos, dobremos os joelhos diante do Senhor que nos criou. Quem te criou, merece reverência. Merece o melhor de você. Merece teu corpo, tua mente, teu espírito. E sabe o que São João Paulo II fazia? Mesmo velho, mesmo com dor, mesmo com dificuldades para se mexer, ele fazia questão de rezar de joelhos. E quando não conseguia mais, sentava-se, mas mantinha as mãos cruzadas, os olhos fechados, o corpo ereto, como um soldado espiritual. Passo 3. Silêncio ativo. A presença. Antes das palavras. Agora escuta, porque isso aqui é o ouro escondido da vida espiritual. Antes de abrir a boca, fica em silêncio. Simples assim. Silêncio. Fecha os olhos. Respira fundo. E diz com o coração, sem palavras: Senhor,
Eu estou aqui. Esse momento é como abrir as portas do céu. É como dizer: fala, Senhor, eu te escuto. Age, Senhor, eu me rendo. Vem, Senhor. Este espaço, este momento, este coração é teu. Espaço, este momento, este coração é teu. O Papa Francisco ensina isso. Deus não fala no barulho. Deus fala no silêncio do coração que se abre. E sabe o que acontece depois de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos assim? O céu percebe. Os anjos se movem. O Espírito Santo começa a pairar sobre você. Sabe aquele peso que você sentia? Começa a sumir. Sabe aquele nó no peito? Começa a se desfazer. Sabe aquela sensação de que Deus estava longe? Ela desaparece. Porque você entendeu. Não é sobre falar, é sobre estar. O que você fala depois disso tem peso, tem fogo, tem poder, tem unção. Aí sim, você pode começar seu terço, seu Pai Nosso, sua oração espontânea. Mas antes, precisa existir presença. Agora olha esse testemunho. Luciana, 46 anos. Ela dizia: minha vida parecia travada. Tudo dava errado. E eu rezava. Rezava muito. Mas parecia que não me ouviam no céu. Até que um dia, ouviu uma pregação sobre isso. Naquela noite, fez diferente. Desligou tudo. Se ajoelhou, acendeu uma vela e ficou 3 minutos, em silêncio. Ela disse: foi como se Deus entrasse no meu quarto. Meu peito queimava. Meus olhos encheram de lágrimas sem eu entender por quê. E naquele momento, eu soube. Ele estava ali. Desde aquele dia, a vida dela virou outra. Não porque os problemas sumiram, mas porque ela entendeu que não estava mais sozinha. Ela carregava o céu dentro dela. E você? Quando vai fazer isso? Hoje. Faz hoje. Faz agora. Não espera mais. E para te ajudar ainda mais, aqui vai um presente espiritual. Mas segura, porque o que vem agora é ainda mais forte. O próximo capítulo revela o motivo brutal que te faz cair, voltar aos mesmos erros, perder a constância, e o antídoto espiritual que quebra esse ciclo imediatamente. O ciclo da queda. O inimigo invisível que te afasta de Deus. Seja brutalmente honesto com você agora. Quantas vezes você começou a rezar com mais fervor? Sentiu aquele fogo no peito, aquela vontade de mudar de vida, de se aproximar de Deus. Mas bastaram alguns dias. O cansaço chegou, a preguiça apareceu, o desânimo te abraçou, o celular te chamou, o mundo gritou mais alto, e sem perceber, você voltou para o mesmo lugar. Oração rápida. Sabe por que isso acontece? Porque existe um ciclo invisível. Não se apresenta com tridente, rabo e chifre. Ele vem no cansaço, na distração, no excesso de tarefas, na ansiedade, na desculpa de que hoje não dá. E quando você vê, já está espiritualmente morno. Você começa a acreditar na mentira mais destruidora do diabo. Deus não está te ouvindo. Mentira. Deus te ouve. Deus te vê. Deus te espera. O problema não é ele. O problema é que você foi treinado, por este mundo, a viver desconectado. E aqui vai uma verdade que precisa cravar no teu peito agora. O diabo não precisa te fazer pecar para te destruir. Basta te fazer parar de orar. Porque quem para de orar, para de ouvir Deus. E quem para de ouvir Deus, começa a ouvir qualquer voz, inclusive as do mundo, inclusive as mentiras do inferno. Agora presta muita atenção. O Papa Francisco ensina assim: a oração não é uma opção, ela é uma necessidade vital. Sem oração, não há vida cristã. Sabe o que isso quer dizer? Que a oração não é algo que você faz quando sobra tempo. Ela é o tempo. Ela é a respiração da alma. E quando você não ora, sua alma começa a sufocar, a murchar, a adoecer.
exatamente como um corpo que para de comer. Quer mais um choque? O Catecismo diz no parágrafo 2725: contra sua carne, que quer conforto, contra o mundo, que quer te distrair, e contra o diabo, que quer te calar. E sabe qual é a arma secreta que quebra esse ciclo? Disciplina espiritual. Mas calma, não é aquela disciplina de exército, dura, pesada. É uma disciplina cheia de amor, de consciência, como quem marca um encontro com alguém que ama. Prepara sempre um ambiente santo. Não ora largado. Não ora de qualquer jeito. Não negocia esse momento. O mundo pode desabar. O telefone pode tocar. O problema pode gritar. Mas esse horário, esse espaço, é só seu e de Deus. Se você tratar a oração como algo opcional, ela sempre será a primeira coisa que você abandona. Agora, se você tratar como algo essencial, ela se torna o pilar que sustenta a tua vida inteira. Quer um exemplo real? Carlos, pai de família, trabalhava 12 horas por dia. Sempre dizia: não tenho tempo para orar. Até que um dia, cansado, vazio, percebeu que a vida dele estava desmoronando. Problemas no casamento, filhos distantes, coração frio. Ele ouviu uma pregação assim como essa que você está ouvindo agora e decidiu: se eu tenho tempo para respirar, eu tenho tempo para Deus. Começou com 5 minutos por dia, ajoelhado, no silêncio, só respirando, só dizendo: Senhor, eu estou aqui. O que aconteceu depois foi uma avalanche de transformação. A paz voltou. O casamento foi restaurado. O relacionamento com os filhos se reaproximou. Ele ganhou a presença de Deus. Ele ganhou fogo na alma. Ele ganhou vida espiritual de verdade. Agora olha aqui para mim. Você precisa entender uma coisa. A constância na oração não é um dom. É uma decisão. Você decide. Você escolhe. Você se posiciona. Então escreve aí nos comentários agora, como ato de fé: eu vou transformar minha oração. Escreve. Declara. Porque esse é o primeiro passo para quebrar esse ciclo destruidor. E segura. Porque no próximo capítulo, eu vou te revelar o maior segredo dos santos. O código oculto que eles usavam para transformar oração em milagre. Algo que 99% dos católicos nunca ouviram. E que pode literalmente mudar tua vida hoje. O código escondido dos santos que ativa milagre. Anota isso no teu coração. O que você vai ouvir agora é algo que foi praticamente esquecido pelos cristãos, desde 1624. Um código espiritual. Simples, poderoso, imbatível. O Papa Francisco já alertou sobre isso. Muitos cristãos rezam, mas não sabem orar. Um código espiritual. Simples, poderoso, imbatível. O Papa Francisco já alertou sobre isso. Muitos cristãos rezam, mas não sabem orar. E sabe por quê? Porque perderam o princípio-chave que transforma a oração em milagre. Escuta com toda a tua alma. Se existe um segredo que os santos descobriram, é esse aqui. A oração que toca o céu é aquela que nasce de 3 verbos espirituais: adorar, entregar, confiar. Grava esses 3 verbos, porque eles são o código que rasga o céu. Primeiro, adorar. E aqui não é só dizer glória a Deus, é mais profundo. Adorar é reconhecer quem Deus é e quem você não é. Quando você entra na oração e começa dizendo: Senhor, Tu és santo, Tu és rei, Tu és soberano, você está espiritualmente colocando o céu em ordem. Você declara: eu sou pó. Tu és o Criador. Eu sou pequeno. Tu és o Altíssimo. Eu dependo. Tu governa. Quer entender o poder disso? Olha como Jesus ensina o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ele começa adorando. Santificado.
santo, exaltado, glorificado. A adoração limpa o ambiente espiritual, expulsa distrações, cala o inferno, atrai a presença. Segundo, entregar hábil que bloqueia muita oração. Gente que ora, mas segura o problema no colo, reza, mas não entrega. Pede, mas continua agarrado na preocupação. Os santos entenderam isso. Santa Teresa d'Ávila dizia: nada te perturbe, nada te espante. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Sabe o que ela fazia? Orava assim: Senhor, eu te entrego a minha família, a minha saúde, o meu medo, o meu cansaço. O que eu não controlo não é meu, é teu. O que eu não controlo não é meu, é teu. E olha o que São Padre Pio ensinava: reza, espera e não te preocupes. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a tua oração. Entregar é isso. Soltar. Desapegar. Dizer: Senhor, não sou eu, é o Senhor. E espiritualmente, quando você entrega, você desbloqueia. Você tira as mãos do problema e deixa Deus pôr as dele. Terceiro, confiar. E aqui é onde muita gente escorrega. Porque entrega. Mas depois, duvida. A confiança é o selo da oração. Ela que diz para o céu: eu não vejo, eu não entendo, mas eu confio. É ela que diz para o céu: eu não vejo, eu não entendo, mas eu confio. A Bíblia é clara. Hebreus 11, 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé não é mágica. É certeza. Certeza no invisível. Certeza no caráter de Deus. Quando você termina uma oração dizendo: eu confio, eu descanso, eu creio. Sabe o que acontece? O céu se move. O invisível começa a trabalhar. O que parecia impossível começa a se alinhar. Agora segura isso. O diabo não teme oração longa. Ele não teme quem fala bonito. Ele teme quem ora. Com adoração, entrega e confiança. Quer um testemunho que prova isso? Olha a história do Miguel. Homem simples, trabalhador, vivendo um caos no casamento, nas finanças, na saúde. Ele fez de tudo: campanha, novena, terço. E parecia que nada mudava. Até que ouviu isso que você está ouvindo agora. Naquela noite, ele não pediu nada. Se ajoelhou, acendeu uma vela e começou assim: Senhor, tu és santo, tu és rei, eu te adoro. Depois disse: eu te entrego tudo: minha casa, meus medos, minha esposa, minhas dívidas, meu futuro. Eu solto, eu não carrego mais isso. E finalizou: eu confio. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei quem tu és. Eu sei que tu cuidas de mim. 3 dias depois, sem saber como, ele recebeu uma proposta de emprego que não buscava. Uma reconciliação que parecia impossível aconteceu. E mais do que isso, a paz voltou. O fogo voltou. A fé renasceu. Porque às vezes, Deus não muda as circunstâncias primeiro, Ele muda você. O código dos santos não falha. Adorar, entregar, confiar. Isso não é teoria. Adorar, entregar, confiar. Isso não é teoria. Isso é fogo real. Isso é prática espiritual concreta. Agora me responde. Se até aqui Deus já falou tanto com você, imagina o que Ele ainda pode fazer. Se você realmente colocar isso em prática, começando hoje, escreve aí nos comentários: eu confio, Senhor. Declara isso. Profetiza isso sobre tua vida e segura. Porque no próximo capítulo, vem o fechamento, vem o selo, vem a prática espiritual definitiva, algo tão poderoso que você vai sair desse vídeo transformado, ou vai continuar vivendo no mesmo ciclo, se ignorar. O selo da transformação espiritual, chegou o momento. Agora não é mais sobre ouvir, é sobre decidir. Se você chegou até aqui, não foi à toa, não é coincidência, é convocação do céu. Você precisa entender uma coisa, e eu vou falar olhando direto na tua alma.
O silêncio espiritual que você sente não é Deus te ignorando. É Deus te ensinando a se posicionar. E hoje, agora, você aprendeu exatamente como quebrar esse silêncio. Aprendeu que não é sobre repetir palavras. É sobre construir um ambiente santo. É sobre colocar teu corpo em reverência. É sobre começar no silêncio. É sobre adorar, entregar, confiar. E sabe o que isso constrói? Uma vida onde a oração não é mais um pedido desesperado. É uma conversa constante. É uma amizade real com Deus. Agora olha isso aqui. Se você não aplicar isso, o que te espera é aquele velho ciclo. Oração vazia, coração frio, desânimo, vazio. Aquela sensação sufocante de que a vida espiritual não anda. E se você não agir agora, o mundo não vai esperar. O diabo não vai esperar. Os problemas não vão esperar. Por isso escuta. O momento de decidir é agora. E para te ajudar nisso, aqui vai uma prática espiritual imediata, simples, mas absurdamente poderosa. O rito dos 3 pilares. Prática espiritual diária. Faz isso todo dia a partir de hoje. E você vai perceber, na pele, no espírito, no ambiente da tua casa, uma transformação real. 5 minutos de silêncio absoluto. Entra no teu quarto. Desliga tudo. Fica 5 minutos só dizendo no teu coração: Senhor, eu estou aqui. Eu te adoro. Entrega verbal clara. Fala em voz alta. Senhor, eu te entrego hoje minha família, meus medos, minhas preocupações, meus pecados, minha saúde, minhas finanças. Tudo é teu. Eu não carrego mais isso sozinho. Declaração de confiança. Coloca a mão sobre teu coração e diz: Eu confio em ti, Senhor. Eu descanso em ti. Eu sei que cuidas de mim. Esse ritual não é superstição, não é fórmula mágica. É posicionamento espiritual. É selo de aliança com Deus. E te garanto, se fizer isso, o inferno inteiro vai saber que você acordou espiritualmente. E o céu vai te acompanhar. Agora, eu te peço, não guarda isso só para você. Deixa nos comentários agora. Essa palavra tocou meu coração e eu escolho viver uma oração viva. Seja testemunho, porque milhares de pessoas que vão ler esse comentário vão ser tocadas também. E mais, compartilha esse vídeo com alguém que você ama, alguém que você sabe que está precisando dessa palavra, dessa direção, dessa força espiritual. Clica em compartilhar agora. Porque Deus pode te usar como ponte para transformar outra vida. E se você quer continuar recebendo essas palavras, essas formações, esses ensinamentos espirituais semanais, se inscreve agora no canal Chama Viva e ativa o sino. Sabe por quê? Porque toda semana, aqui, você vai receber uma injeção de fé, de esperança, de direção espiritual, baseada nas palavras do Papa Francisco, na Bíblia, na tradição da Igreja e na força dos sacramentos. Junte-se a milhares de católicos que estão construindo uma fé viva, forte e protegida. Aqui é tua comunidade. Aqui é teu alimento espiritual. E já te aviso. No próximo vídeo, eu vou revelar um erro silencioso, que está afastando bênçãos do teu lar, destruindo tua paz, e que 95% dos católicos estão cometendo, sem perceber. Você não pode perder isso. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Espírito Santo te envolva. Que a Virgem Maria te cubra com seu manto. E que São Francisco te inspire todos os dias. Fica na paz. E lembra, tua oração nunca mais será a mesma.